No podcast anterior, eu tratei com vocês do prazo prescricional para que um particular ajuizasse uma ação judicial para promover a responsabilidade civil da administração pública. Neste podcast, nós vamos analisar qual é o prazo que a Fazenda Pública tem para mover a ação de regresso contra o agente público que, ao atuar com culpa ou dolo, foi o causador do dano que levou à indenização paga pela Fazenda Pública em relação ao particular. Existe prazo prescricional para a ação de regresso ou não há esse prazo? Eu te explico isso no podcast Grifão dessa semana. Eu começo esse podcast com um aviso. Se você não assistiu o podcast anterior, assista, porque o podcast Grifão dessa semana dialoga com o podcast anterior. Nós vimos na semana passada que a jurisprudência do STJ decidiu que, para um particular mover uma ação judicial buscando a indenização em face da Fazenda Pública em razão de um dano que tenha sofrido em razão da prestação de um serviço público, de uma omissão do poder público, deve-se observar o prazo prescricional de 5 anos. Num segundo momento, é possível cogitar de uma outra ação judicial, de uma segunda ação judicial, a chamada ação de regresso, que também tem fundamento no artigo 37, parágrafo 6 da Constituição Federal, e permite que a administração pública, que é a Fazenda Pública, possa recuperar do agente causador do dano o valor da indenização que foi obrigada a ser paga à vítima de um serviço público ou de uma omissão do poder público. A ação de regresso, portanto, ela só pode ser ajuizada pela Fazenda Pública se for observados 2 requisitos. Primeiro, se não foi feito um acordo na esfera administrativa entre o agente público, causador do dano, e a própria Fazenda Pública. E o segundo é se há a comprovação mesmo de que foi feito o pagamento da indenização à vítima. Para que o agente público possa ser responsabilizado, seja na esfera administrativa, seja por meio da ação judicial de regresso, é preciso que haja culpa ou dolo do agente. Porque, diferentemente do Estado, o agente público responde na modalidade subjetiva, tem que provar a existência de culpa ou dolo. E o prazo prescricional que a Fazenda Pública deve observar para que possa promover a ação de regresso contra o agente público causador do dano é o prazo previsto no artigo 206, parágrafo 3º, inciso 5º do Código Civil. Ou seja, a prescrição é trienal, 3 anos contados a partir do momento em que é feito o pagamento da indenização à vítima por parte da Fazenda Pública. Portanto, existe sim a aplicação de prazo prescricional para que o poder público, para que a Fazenda Pública possa mover a ação de regresso contra o agente causador de um dano que tenha atuado com culpa ou dolo e levou à indenização que já foi pago pela Fazenda Pública em relação ao particular. E esse prazo é o prazo geral para mover ações judiciais de reparação civil. O prazo é o prazo de 3 anos, conforme estabelece o artigo 206, parágrafo 3º, inciso 5º do Código Civil. Eu agradeço a audiência de todos vocês. Lembro que nossos podcasts são publicações semanais e que trazem sempre conteúdo atualizado e pertinente para a gestão pública brasileira, seja para a administração pública, quem atua como gestor público, seja para os próprios agentes públicos, servidores, empregados públicos, agentes políticos e até em relação a cidadãos particulares que querem aprender mais sobre o direito público. Para você não perder nenhum conteúdo, eu peço encarecidamente para que você ative as notificações do nosso canal no YouTube, na sua plataforma de streaming digital, para você sempre receber notificação quando o nosso novo podcast for publicado. Por fim, eu convido todos a conhecer o EDA Grifon, que traz uma série de cursos de capacitação de interesse de todos que atuam no setor público e que querem se inteirar mais com conhecimento técnico sobre temas de direito constitucional, administrativo, tributário, eleitoral, sempre com o compromisso de qualidade da Grifon. Nós voltamos na próxima semana com mais um podcast e você não deixe de conhecer os cursos da EDA Grifon por meio do endereço que aparece aí na tela, que vai permitir que você faça a matrícula desses cursos e já comece agora mesmo as atividades propostas para receber ao final um certificado da Grifon. Até a próxima semana.